Olá pessoal, mais uma semana, mais uma aula, estamos avançando bastante. Queria lembrar que uma parte muito importante, né, nós estamos nos encaminhando para fechar gráficos. Qual é o mínimo de informações que um gráfico sempre dá? 2, boa. Mas o gráfico pode chegar até quantas? 4. Uma terceira na declividade, uma quarta na área. Não é obrigado, mas pode. Então, por isso nós combinamos, tu não pode esquecer que sempre a primeira coisa, ouviu que tem gráfico, onde é que eu vou olhar? Se estiver no eixo, vou olhar só no eixo. Se estiver na declividade, vou olhar só na declividade, esqueci o eixo. Se estiver na área, esqueço o eixo, esqueço a declividade, vou cuidar só da área. Para fixar isso, tu ficaste de fazer, é muito importante, aqueles 4 exercícios que tem na página 51, tá? E que nós vamos corrigir agora. Se por acaso tu não fez, para o vídeo agora, para o vídeo, vai fazer esses exemplos que tem na página 51 e depois tu retoma o vídeo, porque senão é muito, muito importante, aquilo ali é um fechamento de gráficos. Combinado? Oi pessoal, aqui é o Yuri e a gente vai corrigir agora os exemplos da página 51. A gente vai começar com o nosso primeiro gráfico, que é um gráfico de velocidade por tempo. A primeira pergunta é qual o valor da aceleração do móvel A no instante 5? Num gráfico de velocidade por tempo, para achar a aceleração, a gente tem que calcular a declividade desse gráfico. A declividade aqui então vai dar o ΔV por ΔT. Vocês podem ver que a variação da velocidade de A vai de 0 até 20, então dá 20, e o tempo é de 0 até 10, então dá 10. Isso vai nos dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Como o gráfico do A é uma linha reta, significa que a declividade dele é igual em todo o movimento. A aceleração do móvel A é 2 metros por segundo em qualquer ponto daquele movimento, inclusive no instante 5. Está aqui, 2 metros por segundo a aceleração do móvel A. Agora, nossa segunda pergunta é qual dos móveis teve o deslocamento positivo em 10 segundos? O deslocamento num gráfico de velocidade por tempo, a gente olha na área. Tu pode ver que tanto A quanto B, a área está acima do eixo T. Ou seja, os dois deslocamentos foram positivos. Significa então A e B, os dois têm deslocamento positivo. Agora, qual é o valor do deslocamento do móvel A em 10 segundos? Num gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento a gente pode calcular a partir da área embaixo do gráfico. Aqui eu separei só o móvel A para a gente calcular a área. Como vocês podem ver, essa área é um triângulo, né? Então é só base vezes altura dividido por 2. A base é 10, a altura é 20, então 10 vezes 20 dá 200, divide por 2 vai dar que o deslocamento do móvel A em 10 segundos é 100 metros. Agora, o valor do deslocamento do móvel B é a mesma coisa, é só calcular a área. Aqui no B é até mais fácil porque a área vai ser um retângulo, né? Base vezes altura. A base é 10, a altura também é 10, então a área vai ser 100. Então, isso vai nos dar que o deslocamento do móvel B é 100 metros. Qual deles teve o maior deslocamento entre 0 e 5 segundos? Para calcular o deslocamento, de novo, a gente tem que usar a área embaixo do gráfico. A área embaixo do gráfico do móvel A é um triângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Aí a base é 5, a altura é 10, e aí a gente vai ter que o deslocamento do móvel A é 25 metros. Já o móvel B, a gente calcula o deslocamento só pela base vezes altura, já que a gente tem um quadrado ali. A base é 5, a altura é 10. Então, qual dos dois teve o maior deslocamento? Foi o B, né? 50. Qual deles teve o maior deslocamento entre 5 e 10 segundos? De novo, o deslocamento vai ser calculado a partir da área desse gráfico de velocidade por tempo. Olhando para o móvel A. No móvel A, a área do gráfico é um triângulo e um quadrado. O quadrado tem base 5, altura 10, vai dar 50. E aquele triângulo tem base 5 e altura 10. Como é um triângulo, a gente divide por 2 e vai dar 25. Então,
50 mais 25 vai dar 75 metros. Já o B, entre 5 e 10 segundos, continua sendo um quadrado. A base é 5, a altura é 10, vai dar 50 metros. Com isso, a gente vê que o móvel A se deslocou mais, 75 comparado com 50. Então, entre 5 e 10 segundos, o valor do deslocamento de cada um deles é 75 e 50. Agora a gente vai para o segundo exemplo. Qual dos móveis teve deslocamento positivo em 15 segundos? No gráfico de velocidade por tempo, para olhar o deslocamento, tu tem que olhar para a área. Então, a área, quando está acima do eixo T, ela é positiva. Quando ela está abaixo do eixo T, a grandeza que ela representa vai ser negativa. Então, qual dos móveis teve deslocamento positivo em 15 segundos? Foi o A. Agora, qual o valor do deslocamento do móvel A em 15 segundos? E também do móvel B em 15 segundos. Para achar o valor do deslocamento, a gente tem que calcular quanto que vale essa área. O móvel A área é um triângulo. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. 15 vezes 10 dá 150, divide por 2 dá 75. Agora, o B. Qual é o deslocamento do B em 15 segundos? Como a gente tem um retângulo ali, é só calcular a área da base vezes a altura. A área da base é 15, a altura é menos 8. Tu pode botar o sinal ali mesmo, já que o deslocamento vai dar negativo. E vai dar menos 8 vezes 15, menos 120. Os dois móveis se moveram em sentidos iguais ou contrários. Um deles teve deslocamento positivo, outro teve deslocamento negativo. Significa que um foi para frente e um foi para trás. Então, os sentidos são contrários. Se o movimento dos dois móveis for feito numa mesma direção, partindo ambos do mesmo ponto, qual será a distância entre eles após 15 segundos? Bom, se um está indo para frente e o outro está indo para trás, um se deslocou 75 e o outro 120, para a gente achar a distância entre eles, tu vai ter que somar aquelas duas distâncias ali. E aí vai dar 195. Agora a gente vai ver o terceiro exemplo. No instante 5 segundos, suas velocidades são iguais ou diferentes? Para achar a velocidade nesse gráfico de velocidade por tempo, tu tem que olhar no eixo. Então, tu olha ali em 5 segundos, a velocidade de ambos é 10. Então, elas são iguais. No instante 5 segundos, suas acelerações são iguais ou diferentes? Lembra que a aceleração, num gráfico de velocidade por tempo, a gente vê pela declividade. A declividade do A é positiva, está indo para cima. E a declividade do B é negativa, o gráfico está indo para baixo. Tá? A gente pode até calcular quanto que vale as acelerações, calculando quanto que vale a declividade. Ali vocês podem ver que o A vale 2 e o B vale menos 2, então as acelerações são diferentes. Compare as acelerações do móvel B nos instantes 3 segundos e 7 segundos. De novo, a aceleração a gente pode descobrir pela declividade. Como o B é uma linha reta, a declividade é sempre a mesma. Então, a aceleração é sempre a mesma, não importa se o instante é 3, se é 7, se é 5. A gente até pode calcular quanto que vale essa aceleração e vai dar menos 2 metros por segundo. Qual dos móveis teve deslocamento positivo em 10 segundos? Vamos separar esses dois gráficos aqui e a gente pode ver que tanto o A quanto o B tiveram um deslocamento positivo, porque a área do gráfico está em cima do eixo T. Quanto é o valor do deslocamento do móvel A nesses 10 segundos? Bom, o deslocamento a gente vê pela área do gráfico. A gente tem um triângulo no A, área da base vezes a altura dividido por 2. Vai dar 10 vezes 20, que dá 200, divide por 2 dá 100 metros. O B é a mesma coisa, é um triângulo. Base 10, altura 20, dividido por 2 também vai dar 100 metros, os dois. Qual deles teve o maior deslocamento entre 0 e 5 segundos? A área do gráfico em 5 segundos no móvel A é só aquele triângulozinho, base 5, altura 10, que vai dar 25 metros. Já a área do gráfico no móvel B, em 5 segundos, é um triângulo mais um retângulo. Então, o retângulo é 5 vezes 10, dá 50, e aquele triângulo, base vezes altura dividido por 2, 5 vezes 10 dividido por 2 dá 25.
Então, o deslocamento do B é 75 metros. Significa, então, que o B teve o maior deslocamento entre 0 e 5 e os valores é 25 e 75. Qual deles teve o maior deslocamento entre 5 e 10 segundos? Agora é só a gente fazer a mesma coisa, pegando agora 5 e 10 segundos para cada um. O A, ele tem um triângulo e um retângulo. O triângulo, base vezes altura dividido por 2. O retângulo, só a base vezes altura. Vai dar 75 metros. Já o B é só um triângulo, base 5, altura 10, vai dar 25 metros. Qual deles teve o maior deslocamento entre 5 e 10 segundos? Então foi o A, e o deslocamento de cada um, 75 e 25. Nosso quarto exemplo é um gráfico de aceleração por tempo. A primeira pergunta diz assim: o nome do movimento é variado ou uniformemente variado? Lembra que uniformemente variado é aquele movimento que tem aceleração constante. E naquele gráfico ali vocês podem ver que a aceleração está mudando. Ela começa em 9, mas ela está diminuindo. Então, o nome desse movimento, na verdade, é variado. O móvel tem aceleração positiva ou negativa? Vocês podem ver que a aceleração ela começa em 9 e vai até 0. Ele sempre tem aceleração positiva. Tá? Então, o móvel tem aceleração positiva. A velocidade do móvel está aumentando ou diminuindo? Bom, se a gente acabou de dizer que a aceleração é positiva, lembra que a aceleração positiva significa que a velocidade está aumentando. O que representa a área assinalada nesse gráfico? Lembra que a área, num gráfico de aceleração e tempo, nos dá a variação de velocidade. Tá? A variação de velocidade desse móvel é positiva ou negativa? Como a área está acima do eixo t, a gente pode dizer que a grandeza que ela representa é positiva. Nesse caso, a grandeza representada pela área é a variação da velocidade. Então, a variação de velocidade é positiva, porque a área está acima do eixo t. E quanto que vale a variação de velocidade desse móvel em 20 segundos? Para calcular a variação de velocidade, a gente calcula a área daquele gráfico. Como a gente tem um triângulo, vai ser base vezes altura dividido por 2. 20 vezes 9 dividido por 2 vai dar 90 metros por segundo. E por último, ele está nos perguntando que pode-se afirmar que a velocidade do móvel após 20 segundos é 90 metros por segundo? Por quê? A gente não pode afirmar que a velocidade do móvel vai ser 90 metros por segundo, porque tu não sabe quanto que vale a velocidade inicial. A única maneira da velocidade após 20 segundos ser 90 é se ele partisse do repouso, mas a gente não tem nenhuma informação ali nesse gráfico de aceleração por tempo. Então a resposta seria não, porque não se sabe a velocidade inicial. Então veja, pegou o gráfico. O que eu sei garantido? Eu estou fechando essa nossa análise de gráfico. O que eu sei garantido? Eu sei garantido que um gráfico me dá sempre duas informações. Claro que são as duas informações diretas. Existem informações indiretas. Se eu tenho um gráfico de aceleração, se tem aceleração, isso eu vejo no gráfico. Agora eu penso, bom, se tem aceleração, é porque varia a velocidade, isso é o que eu chamo de informação indireta. Dá para ter uma terceira informação direta na declividade, uma quarta informação direta na área. Por isto, mais uma vez, o que eu quero que tu pense? Onde é que eu vou olhar? E eu guardei para hoje, um gráfico que apareceu uma vez num teste. E que muitos me perguntaram, e que hoje a gente pode olhar ele melhor. Olha só esse gráfico. Olha só esse gráfico. Depois nunca mais vou falar em gráfico. Olha só. Aqui, se não me engano, menos 2.
que era 4. Gráfico da velocidade pelo tempo. Posição inicial, positivo, negativo ou zero. Não se sabe, o gráfico é de velocidade. Onde é que se vê velocidade nesse gráfico? No eixo. Ó a mão. Como é a velocidade? Constante ou variável? Variável. Como é a velocidade positiva ou negativa? Ó a mão. Velocidade se vê no eixo. Velocidade é negativa, esse cara está andando para trás. Se a velocidade é variável, tem aceleração. Dá para ver aceleração nesse gráfico? Dá. Por quê? Porque a aceleração é ΔV por ΔT. A aceleração nesse gráfico está na declividade. Então, se eu quiser ver a aceleração nesse gráfico, eu esqueço os eixos e só olho na declividade. É uma linha reta, como é a aceleração constante. Está encaminhado para a direita, como é a declividade positiva, a aceleração é positiva. Tudo que eu quero saber de aceleração, eu olho na declividade. Foi? Se ele tem aceleração e a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. E a área? A área nesse gráfico, a área é V. A área nesse gráfico é o deslocamento. Então, dá para ver deslocamento nesse gráfico? Dá. Desde que eu olhe só. E essa área está abaixo do eixo. O que quer dizer área abaixo do eixo? Que essa área é negativa. O deslocamento foi negativo. Claro, o deslocamento foi negativo. Quem tem velocidade negativa e que anda para trás tem deslocamento negativo. Tá? Claro, se tu quiser saber o valor do deslocamento, tu esquece tudo e faz como se fosse matemática. É um triângulo, base vezes altura sobre 2, 4 vezes 12 dá 48, dividido por 2, o deslocamento foi 24. Por quê? Porque essa área vale 24. São gráficos. Isso é o que nós tínhamos. Feito isso, nós vamos subir um degrau. É um degrau difícil, um degrau importante e que eu quero que tu me acompanhe bem. Nós vamos conversar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento que mais cai, e que eu deixei uma coisinha de lado, porque eu queria conversar com vocês de maneira especial sobre isso. Claro que a primeira coisa, quando tu tem movimento retilíneo uniformemente variado, o que a gente já sabe? Trajetória é uma linha reta. Então não varia a direção da velocidade, não tem aceleração centrípeta. Retilíneo uniformemente variado. Varia o módulo da velocidade com variações iguais. Então tem aceleração escalar, que é sempre a mesma. Então a primeira coisa que eu sei, a primeira expressão que eu vou usar é que a aceleração V menos I. Conceito de aceleração. A gente fez até vários testes, que eu dava o V e o T pediu o A. Eu dava o A, o V, o V e pediu o T, enfim, aplicação disso aí. Cuidado com as unidades, aquelas coisas. O que eu deixei guardado é se alguém chega para ti e diz: como é o gráfico da posição pelo tempo do uniformemente variado? O gráfico da posição pelo tempo
se é uniformemente variado, varia a velocidade. Onde é que se vê velocidade nesse gráfico? Eixo, área ou inclinação? Inclinação, lembra? Porque a declividade nesse gráfico é delta V, delta X por delta T. Isso dá velocidade. Então, se a declividade representa a velocidade, como é uniformemente variado, varia a velocidade, tem que ser reto ou tem que ser curva? Tem que ser curva. Agora, qualquer curva que tiver, por exemplo, se for essa curva vermelha aqui, está variando a velocidade? Está variando a velocidade. Agora, para ser uniformemente variado, nós vimos que tem que ser uma curva especial. Para ser uniformemente variado, a curva tem que ser uma parábola. Claro que pode ser uma parábola nessa posição, mas também pode ser uma parábola nessa posição. Agora tem que ser parábola. Para quê? Para ser uniformemente variado. Para a velocidade variar sempre com a mesma variação. Aqui não me aguento sem falar um pouco de gráficos, né? Não adianta. Agora o que eu queria saber é o seguinte. E se eles me perguntarem a distância percorrida no movimento uniformemente variado, o deslocamento no movimento uniformemente variado. O meu medo é que algum de vocês tenha a seguinte ideia: não tem problema. Para ver qual é a distância que ele vai percorrer, eu vou usar isso aqui, ó. Não tem problema. A velocidade varia. Qual é a velocidade que tu vai usar? Ele põe qualquer uma. Não, qualquer uma não. Aqui vem a novidade. Aqui vem. E aí eu faço questão de me exibir. Porque tudo que nós estudamos de movimentos até hoje, eu acho que a gente estudou bastante, tudo de movimentos até hoje, nós fizemos sempre com a definição de aceleração e a definição de velocidade. Até hoje, nós trabalhamos só com esses dois. Definição de aceleração, para ter aceleração tem que variar a velocidade. Definição de velocidade, para ter velocidade tem que variar a posição. Hoje, depois de tantas aulas de mecânica, nós vamos aprender a primeira fórmula. Agora é fórmula. Alguma fórmula há de ter física, que é a fórmula para calcular o deslocamento no movimento uniformemente variado, que é VIT mais A T ao quadrado sobre 2. Bueno, quando veio uma fórmula. Mas a gente vai usar tanto ela que tu acaba decorando. Vocês têm todo o direito de não acreditar, mas eu vi um ser, meu aluno, cortou esses dois pensamentos. Aí fica difícil. Tá, gente? Se tu combinares essas duas equações, nota que aqui tem tempo e aqui tem tempo. Se tu combinares as duas, tu pode chegar numa equação que é a combinação das duas sem o tempo. V ao quadrado menos VI ao quadrado igual a 2 a menos 2. Aí ninguém sabe, tem que saber essa. Mas a boa notícia é a seguinte: todos, essa é uma das partes menos, que se usa menos o cérebro. Todos os problemas de microvida, todos se resolvem nessa aqui.
Se não for com essa, é com essa. Se não for com essa, é com essa aqui. Claro que tu te deu conta, se eles derem o tempo, tu vai usar uma dessas que tem o tempo. Se eles não derem o tempo, tu vai usar essa aqui de baixo, não tem tempo. Agora, pelo menos uma coisa, tu não precisa pensar. Tu começou a ler um teste, e nesse teste estava escrito que o movimento é uniformemente variado, tu já na hora, antes de ler o teste até o fim, tu sabe que tu vai resolver o teste por aqui. Sempre é infalível. Estas três aqui resolvem qualquer problema de MRV. Foi? Agora, eu vou dar mais um passo contigo. Tu pode fazer como tu quiser, desde que faça do jeito que eu estou dizendo. Sempre que se fala em MRV, o que nós temos? Nós temos uma velocidade inicial, que vai mudar. Vai mudar por quê? Porque vai ter uma aceleração, que vai atuar durante um certo tempo. Tempo esse no qual o móvel vai andando e tem um deslocamento, até que no fim desse tempo ele atinge a sua velocidade. Estas são as coisas que podem ser perguntadas em qualquer problema de MRV. Então eu quero combinar com vocês. E tem que ser assim, porque assim nunca se erra. Quando tu vê que o problema é MRV, tu antes de ler até o fim, tu já faz uma espera, uma listinha. São 5 coisas que podem ou ser informadas ou ser perguntadas. O que tu vai fazer? À medida que tu leres, tu vai colocando a informação aqui. Tu nem pensou na fórmula ainda. Tu está lendo o teste de MRV, tu sabe que tu tem que começar com essa lista. Eles obrigatoriamente têm que te dar quantas equações são para resolver todos os problemas? 3. Então eles obrigatoriamente têm que te dar em qualquer problema de MRV 3 informações. Se eles te derem essas 3, tu vai usar ou uma ou outra e vai achar as outras 2. Mas sempre tu vai começar por aqui, lendo e tratando de arrumar as 3 informações. Enquanto tu não arrumar 3 informações, tu não muda para cá. Tu não vai usar as equações. Por isso que no teu livro, na página 52, eu coloquei ali do lado aquela lista em vermelho. Se tu fizer, eu sei que é difícil, porque chega na hora vocês querem sair fazendo conta. Se tu tiver a paciência, se tu tiver a concentração de fazer a lista, eu garanto que tu acerta todos os problemas de movimento uniformemente variável. Mas desde que? Desde que tu comece por aqui. Vai lendo e colocando informação. Enquanto não tiver 3, não tenta fazer. Tem que ter 3 informações. E claro, né, depois que tu tiver as 3, antes de usar qualquer forma, tu vai cuidar das unidades, né, a mesma armadilha que já teve em outros testes. Senão, não pode misturar metro por segundo, quilômetro por hora, essas coisas. Tá? Combinado? Mesmo. Então agora nós vamos fazer um teste de resistência. Eu quero ver se tu consegue atender um pedido meu. Tu vai pegar o primeiro exemplo, e tu pode ver ali no exemplo que tem uma listinha esperando. Claro que quando tu for fazer, tu é que vai ter que montar. Eu queria só que tu preenchesse a listinha. Não resolve o teste ainda. Depois tu vai fazer bastante, não te preocupe. Mas só faz a listinha.
Lê e vê se tu arruma as 3 informações do exemplo 1, só do exemplo 1. Vai lá. Então, o veículo parte do repouso. Ora, partiu do repouso, velocidade inicial 0. Em movimento retilíneo, acelera constantemente, uniformemente variado, com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Já tem 2. Pode-se dizer que a sua velocidade é a distância percorrida após 3 segundos. Isso é que eu esperava que tu fizesse. Claro que eu estou começando por um mais simplesinho. Mas a minha ideia é essa, que tu monte isso. Aqui é metro por segundo ao quadrado, aqui é segundo, está tudo bem. Agora, tu vai para lá. Para calcular a distância. Pô, tem distância nessa e tem distância na de baixo. Só que se eu for calcular a distância na de baixo, vai me faltar o V. Se eu for calcular a distância aqui, eu preciso do VI que eu tenho, do T que eu tenho e do A que eu tenho. E aí, bom, depois que eu calcular a distância, aí eu posso calcular a velocidade na de cima, onde eu preciso do A, do T e do VI, ou na de baixo, onde eu preciso do VI, o A e a distância que eu calculei. Tá? Eu queria que tu resolvesse agora só esse primeiro teste, mas com cuidado, tá? Pode usar a equação que tu achar melhor. Vai lá. Então, o que eu fiz aqui, ó, usei aquela do meio, VT mais A até o quadrado sobre 2, e fui botando os números. Então, 0 no lugar do VI, 3 no lugar do T, 2 no lugar da aceleração. Então, claro que 0 vezes 3 dá 0, esse 2 corta com esse 2, 3 ao quadrado deu 9 metros. Tá? Para calcular a velocidade, eu resolvi usar de baixo. Eu também poderia usar de cima, não tem problema nenhum. Eu posso escolher qualquer um. Resolvi usar de baixo. V ao quadrado menos VI ao quadrado, 2A vezes a distância que agora eu tenho. Então, deu V ao quadrado menos 0 ao quadrado, 2, vezes a aceleração que é 2, vezes a distância que eu calculei que é 9. Isso aqui corta. V ao quadrado é 36, igual a 6. Claro, tu chegaria no mesmo resultado se tu usasse A, V, menos VI sobre T. Então, eu tenho aqui o A, que é 2, igual a V, menos VI, que é 0, sobre o tempo, que é 3. 0 não importa. V igual a 3 vezes 2, 6. A mesma coisa. Vamos fazer o 2. É difícil segurar, eu sei. Faz a listinha primeiro. Faz a listinha primeiro, listinha do 2, e depois já resolve. Escolhe uma equação, outra, e faz o 2. Vai lá. De novo, o que nós temos que fazer é a lista. Então, o automóvel acelera uniformemente, aceleração constante, de 5 para 10. Então, o que ele me disse? Que a velocidade inicial é 5 metros por segundo e a velocidade final é 10 metros por segundo. Ela me deu 2 informações. Em 1/6 de minuto, me deu o tempo. 3 informações. O que eu tenho que cuidar? Não posso misturar metro por segundo com minuto. 1 minuto tem 60 segundos. 1/6 de minuto é 60 dividido por 6, porque são 10 segundos. Pronto. O que eu quero que tu cuide? Eles perguntam a distância percorrida. Ora,
Distância percorrida tem nesses dois aqui. Eu posso calcular a distância percorrida em qualquer dos dois. Só que nos dois me falta aceleração. Tem uma grande vantagem. Como nós sabemos que são só essas três, tudo que falta numa tem na outra. Por quê? Porque é certo e garantido que se eu tiver três informações, as três vão resolver os problemas para mim. 100% certo. Então, o que acontece? Nesse caso, eu primeiro preciso calcular a aceleração. Não que vai ser a resposta, mas é que me falta aceleração, tanto na do meio como na de baixo, que é onde eu posso calcular a distância. Para calcular a aceleração, eu vou usar aquela pequenininha lá de cima, A igual a V menos VI sobre T. Então, A igual 10 menos 5 sobre 10. Então, isso aqui vai dar 10 menos 5 dá 5, dividido por 10, 0,5 metros por segundo ao quadrado. A partir daí, tu pode fazer com qualquer das duas. Eu vou fazer com as duas. Se eu fizer com a do meio, eu vou ter delta x, isso é uma coisa que eu queria que tu te acostumasse. Cada vez escreve a equação. Escreve a equação que tu vai usar, sabe? Mesmo que ela esteja escrita lá. VT mais A T ao quadrado sobre 2. Então, delta x igual VI, que é 5, vezes o tempo, que é 10, mais aceleração, que eu calculei, que é meio, vezes o tempo, que é 10 ao quadrado, sobre 2. Então, assim, isso vai dar 50 mais 10 ao quadrado dá 100, 100 vezes meio dá 50, por 2 dá 25. Vai dar 75 metros. Agora, eu me interessa que tu veja que tu podia ter feito lá de baixo também. Olha lá, se eu usar v ao quadrado menos vi ao quadrado igual a 2 a distância. Então, isso vai dar 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, 2 vezes a aceleração que eu calculei, que é meio, vezes a distância. Olha e vê como é. É a mesma coisa. 10 ao quadrado dá 100, menos 5 ao quadrado, que é 25, 2 vezes meio dá 1. Distância igual a 75. Ainda bem que deu o mesmo resultado. Foi, gente? Mesmo? Deu para entender esse assunto? Isso aqui tem que repetir. Mas sempre nessa ordem. Primeiro faz a lista. Preenche a lista. E depois, só depois tu vai para as formas. Se tu tiver paciência de fazer isso, eu garanto que tu acerta. Na página seguinte tem 3 exemplos que eu quero que tu guarde para fazer em casa. Tá? Eu sei que dá vontade de fazer agora. Esse meu em casa é como se tu estivesse em algum outro lugar, mas enfim. É o meu jeito de dar aula aqui como se vocês estivessem aqui comigo. Que saudade. Mas enfim, tá? Veja o que eu já deixei à espera. Tu vai primeiro fazer a lista e depois tu vai resolver. Promete? Não faz agora, tá? Não faz agora. Eu vou começar a aula de semana que vem resolvendo isso aqui. Combinado? Então, se segurando, eu queria que tu lesse esse que eu chamei de teste especial.
É só para tu ver como às vezes dá para usar gráfico de um outro jeito, porque é um teste super difícil, super difícil, mas que usando o gráfico ele não fica tão difícil. Quando ele caiu, há anos atrás, ele foi o teste mais difícil daquele ano. Dá uma lida no teste especial, te seguro. Então, é um teste difícil? Não, é um teste muito difícil. Veja, eu tenho uma plataforma que está parada aqui, isso é uma plataforma, não parece, mas é. Ela acelera durante 30 segundos, então ela faz um movimento uniformemente variado. Aqui ela tem uma determinada velocidade, e aí ela vai caindo até lá embaixo, em movimento uniforme. Como é que eu sei que aqui são 150 segundos? Porque diz o teste que ela levou 3 minutos para chegar, para percorrer esses 1.320 metros. E eles querem saber a velocidade que ela chega aqui embaixo. Claro, primeira coisa, a velocidade que ela chega aqui embaixo é a mesma velocidade que ela tem aqui. Por quê? Porque daqui em diante o movimento foi uniforme. Então, ela aumentou de velocidade e depois caiu com velocidade constante. Dá para fazer isso com cálculo, com fórmula? Até dá. Para quem sabe gráfico, olha só. Se eu fizer um gráfico da velocidade pelo tempo, eu tenho 2 movimentos. Eu tenho os primeiros 30 segundos, em que ele vai aumentando de velocidade, partindo de uma velocidade inicial 0, e depois eu tenho mais 150 segundos, dando um total de 180, em que a velocidade vai aumentando. Então, se eu for fazer o desenho dessa velocidade, eu vou ter uma coisa assim. Observe. Aqui, a velocidade foi aumentando, linha reta, porque foi uniformemente variado, aceleração constante. E depois desses 30 segundos, até o fim, a velocidade foi constante. Até aqui tudo bem? Só que tem um pequeno detalhe. No gráfico da velocidade pelo tempo, a área me dá a distância percorrida. E a distância percorrida foi 1.320, que é esse pedaço mais esse pedaço. Então, esta área mais esta área tem que dar 1.320. Então, se eu pegar e calcular essa área, e depois calcular essa área aqui, a soma dessas duas áreas, a soma dessas duas tem que dar 1.320. Que é a distância que ele percorreu. Esta é a velocidade que eu quero descobrir. É a velocidade no final dos 30 segundos que se mantém constante depois do fim. Pronto. Como é que se calcula essa primeira área aqui? Isso aqui é um retângulo. Desculpe, isso aqui é um triângulo de base 30 e altura V. Então a área é base vezes altura, 30 vezes V, dividido por 2. Essa área aqui vai dar 15 vezes o V que eu quero descobrir. Essa é a primeira área. E a segunda? A segunda é um retângulo de base 150 e altura V.
retângulo é base vezes altura, 150 vezes V. Claro que eu fazendo fica mais fácil, mas vejam, é usar gráfico para desmanchar um troço todo complicado. Velocidade aumenta, velocidade constante. Aqui dá 165, passa para cá dividindo, e a velocidade vai dar 8. Está feito no teu livro, sabe? Mas só para te mostrar como tu podes usar gráfico, às vezes numa situação absolutamente terrível. Não esqueçam, vai estar no tema dessa semana fazer esses 3 testes aí de cima. Tem que fazer a lista, eu estou mais interessado em que tu faça primeiro a lista, depois escolhe uma das 3 equações. Vamos fazer um intervalo e a gente continua. Vamos voltar para ondas, gente. Peguem o livro lá na página 82. Página 82, onde nós aprendemos o índice de refração. Nós tínhamos falado o índice de refração relativo, que é um meio em relação ao outro, e agora o índice absoluto, que é o quê? Que é um meio em relação ao vácuo. O que, claro, já nos delimitou que quando se fala em índice absoluto, nós estamos falando de onda eletromagnética. Então, o que é o índice de refração absoluto? É o índice de refração do meio X em relação ao vácuo, ok? E nós vimos que esse índice é sempre maior que 1. Por que ele é sempre maior que 1? Por quê? Porque vai ser a velocidade desse meio em relação à velocidade no vácuo, que é a velocidade máxima, tá? E esse índice indica a densidade. Quem tem maior índice é mais denso. Baseado nisso, vocês ficaram de fazer aqueles exemplos da página 83. O primeiro exemplo está aqui. Ele deu a velocidade, aqui é muito importante, da luz no meio A, velocidade da luz no meio B e a velocidade da luz no vácuo. Porque às vezes se diz a velocidade da luz e a gente pensa que é uma só, isso é uma bobagem, porque a luz é uma onda eletromagnética, então em cada meio ela vai ter uma velocidade. A máxima velocidade, a maior velocidade que existe no universo, é a velocidade da luz, do raio-x, do infravermelho, de qualquer onda eletromagnética no vácuo, que é a velocidade máxima. Então, eles querem, nesse primeiro teste, eles querem que eu calcule o índice de refração do meio A. Índice de refração do meio A, quem é? É a velocidade do meio... Na verdade, isso aqui é o índice de refração do meio A em relação ao vácuo. Então, V sobre V. Lembram? Regra do beliche. Quem chegou primeiro é o vácuo. O vácuo vai em cima. E a velocidade do meio A vai embaixo. Pronto, né? Então, isso vai dar o índice de refração absoluto do meio A. Vai ser 300.000 sobre velocidade do meio A, 250.000. Corta 4 zeros, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fica 30 sobre 25, que tu pode simplificar por 5, e isso vai dar 6/500. Ou, se tu quiser, tu pode ainda fazer a divisão, isso aqui vai dar 1,2. Tá? O que é importante? Um número sempre maior do que 1. Tá? O índice de refração do meio B, fazendo o mesmo raciocínio, o índice de refração do meio B vai ser a velocidade do meio
A velocidade do vácuo, de novo, que é 300 mil. E aqui uma coisa interessante, por que que aqui não deu unidade? Porque é 300 mil quilômetros por segundo, sobre meio B, 200 mil quilômetros por segundo. Claro que unidade corta, né? Aqui cortou, só não escrevi. Então, tu vai ter, aqui pode cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tu vai ter 3 meios, que é 1,5. O que confirma que quanto menos velocidade tem no meio, maior vai ser o índice. Lembra? Nós aprendemos que o índice é o inverso da velocidade. Quem tem mais índice absoluto tem menos velocidade. Esse era o número 1. O número 2, na verdade, a repetição do número 1, né? Só que com outra maneira de escrever. Mas a ideia é a mesma, né? Ele te deu a velocidade da luz num determinado meio e te deu a velocidade da luz no vácuo. Então, o índice de refração absoluto desse meio, de novo lembrando, o índice absoluto é o índice do meio em relação ao vácuo. Tá? Então, o índice vai ser a velocidade do vácuo, né, que chega primeiro lá em cima, sobre a velocidade do meio. Então, o índice de refração absoluto desse meio vai ser 3 vezes 10 na 8 sobre 1,5 10 na 8. 3 dividido por 1,5, isso vai dar 2. Para variar um número maior do que 1. E aqui, o número 3, ele em vez de dar um valor, ele simplesmente lembrou, né, que a velocidade no vácuo a gente simboliza por C. Então, se a velocidade no líquido é 2/3 de C, o índice do líquido vai ser a velocidade no vácuo sobre a velocidade do líquido. Então, o índice do líquido vai ser a velocidade do vácuo, que é C, sobre 2/3 de C. Esse C corta com esse. 1 sobre 2/3, dividir por uma fração, é multiplicar por ela invertida. Vai dar 3 meios, que é 1. Esses são os 3 primeiros testes dessa lista que eu pedi para fazer. O teste número 4, ele me dá o índice absoluto da água e me dá a velocidade da luz no vácuo. Uma coisa interessante, que no teste, no exemplo número 2, eles davam a velocidade da luz no vácuo como 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Como aqui é quilômetros, a unidade aumentou 3 de metro para quilômetro, então o expoente diminuiu 3, em vez de 10 na 8, 10 na 5. Tá? Então, o que nós vamos usar aí? Nós vamos usar o índice da água é a velocidade no vácuo
sobre a velocidade da água. Então, 4 terços igual a 3 vezes 10 na 5 sobre a velocidade da água que eu quero descobrir. Foi? A velocidade da água passa para lá. A velocidade da água igual 3 vezes 3, 9 vezes 10 na 5. E o 4 passa aqui para baixo. Tá? 9 dividido por 4, isso vai dar 2,25, né? Vezes 10,25. Aqui tem que ter unidade. Aqui tem que ter unidade. Como eu usei a velocidade em quilômetros por segundo, então a minha resposta vai dar em quilômetros por segundo. Foi? Esse é o teste número 4. Foi testinho de aplicação de fórmula. A partir do teste número 5, nós começamos a usar aquilo que tem aí um pouquinho mais para cima na teoria, de que nós tínhamos aprendido, e essa é a base da preparação, de que a relação entre as velocidades no meio A e no meio B é a mesma que a relação entre o lambda no meio A e no meio B. E a mesma relação do seno do ângulo no meio A e no meio B, quando tiver desvio. Então, o que isso aqui me lembra, que a gente já sabe, onde tem mais velocidade, tem lambda maior, tem mais ângulo com a normal. Onde tem menos ângulo, tem menos lambda, tem menos velocidade. Só que isso aqui é um número fixo, então o índice da água é a velocidade da água. Se a velocidade aumenta, o índice diminui. Se a velocidade diminui, o índice aumenta. Por isso que a gente viu que a relação é essa aí, quando for a relação entre os índices absolutos, vai ser exatamente o contrário. Tá? É isso que está destacado ali. Isto é, onde tem mais velocidade, tem menos índice. Onde tem menos velocidade, tem mais índice. Então, observa o teste número 5. O teste 5, ele te dá um desenho onde um raio de luz está indo do meio A para o meio B. E ele está ficando com mais ângulo. O que quer dizer isso? Se no meio B ele tem mais ângulo, é porque ele tem mais ou menos velocidade? Mais, né? Mais ângulo, mais velocidade, mais lambda. Esses três, tá vendo? Os vermelhos lá, sempre juntos. Então, no meio B tem mais ângulo, tem mais velocidade. Só que se tem mais velocidade, é porque tem mais ou menos índice. Menos. Tu pode até pensar pela densidade. Se tem mais velocidade, é luz, é porque é menos denso, menos índice. Tá? É o inverso da velocidade. Então, a velocidade do B é maior que a do A. Então, o índice do B tem que ser menor do que o do A. Por isso, letra C no teste número 5. Foi? Bem legalzinho isso aí. O teste número 6, ele diz que a luz
passa de um meio para outro de maior índice de refração. O que quer dizer passar por um meio de maior índice? Quer dizer que vai ficar com mais ou menos velocidade? Menos, né? Porque de maior índice é mais denso. Então, vai ficar com menos velocidade. Se vai ficar com menos velocidade, também vai ficar com lambda menor, também vai ficar com menos ângulo com a normal. Então, o ângulo vai ser menor que o ângulo de incidência. O ângulo de refração é no meio onde houve a refração. Vai ser menor que o ângulo de incidência. Foi letra D de dado no número 6. O número 7, ele dá um raio de luz que vem pelo meio A e entra no meio B, onde diz que o meio B é mais refringente do que o meio A. Nós aprendemos, se tu quiser, tu pode até dar uma olhada, lá na página 82, que a refringência indica o índice. A refringência, portanto, indica a densidade. Mais refringente, mais denso. Então, se o meio B é mais denso, no meio B vai ter menos velocidade. Tendo menos velocidade, vai ter lambda menor. Então, ele vem pelo meio A, entra no meio B, diminui a velocidade, diminui o lambda, e volta para o meio A. Então, ele volta para a velocidade original, volta para o lambda original. Então, procurando no gráfico, que volte para o meio original, que termine com o mesmo comprimento de onda. Ou é A, ou é D ou é E. Só que na letra D de dado, o lambda não variou quando mudou de meio, que é uma grande bobagem. A questão é escolher entre A e E. Se o meio B é mais refringente, é mais denso, tem menos velocidade, lambda menor, letra A, no teste número 7. Foi. O teste número 8 é bem legalzinho. Ele dá um raio que não vem por cima da normal, no meio 1, e vai passar para o meio 2. Primeira coisa, esse raio vai ter uma parte refletida, formando o mesmo ângulo, e uma parte refratada, que vai para o meio 2. O que eu espero de vocês? Primeiro pensamento. O raio refletido é 1 ou é 2? Claro, o raio refletido é 1. Por quê? Porque o ângulo com a normal tem que ser o mesmo. Lembram? Reflexão. Então, o raio refletido tem que ser 1. Isso quer dizer que a resposta é letra A, ou letra C, ou letra E. Bola e dado já foram eliminados. Está me acompanhando? Se o raio incidente não veio por cima da normal, é certo que ele vai desviar. Se ele vai desviar, não pode ser o número 4, que seguiu reto. Então, eu eliminei a letra C. Agora, como é que eu vou escolher entre A e E? Vamos pensar. Ele diz lá em cima que o índice do meio 1 é maior que o índice do meio 2. O que quer dizer isso? Que o meio 1 é mais denso. Então, ele passou para um meio menos denso. Menos denso, mais velocidade. Mais velocidade, mais ângulo com a normal. Quem é que ficou com mais ângulo com a normal? O 3 ou o 5? O 3, né? Claro, se tem menos índice, mais velocidade, é sempre o contrário. Por isso que deu letra A no teste número 8. Esse teste tem toda a cara de urcos. Tá? Foi, gente? O exemplo número 9 é aquele que saiu com erro de imprensa, que eu até botei nos grupos para corrigir.
Por quê? Porque ele dava esse desenho, aquela velha armadilha de botar a superfície de separação entre o meio A e o meio B na vertical, mas nesse caso eles até foram bem decentes porque eles botaram a normal, não precisou a gente traçar. Então, no meio A o ângulo que nos interessa é 30, mas no meio B o ângulo que vai nos interessar é esse aqui, porque é o ângulo com a normal que é 60 graus. Então, se passando do meio A para o meio B ficou com um ângulo maior com a normal, isso significa que a velocidade do meio A é menor que a velocidade do meio B. Por quê? Porque no meio B tem mais ângulo. Onde tem mais ângulo, tem mais velocidade. E onde tem mais velocidade, também tem lambda maior. Tá? Por isso que eu tive que fazer aquela correção. Tá? Com isso, fica tranquilo. Tá? Aqui eu cometi um erro, óbvio, né? Que é o lambda do B. Eita, ele, presta atenção, é maior que o lambda do A, e não da velocidade. Tá? Bem coisa de pateta. Tá bem? E o teste número 10, ele dá esse desenho de uma onda que vem pelo meio 1 e vai para o meio 2. Ela tinha lambda 4, agora tem lambda 2. Claro que isso significa que aqui no meio 2 a sua velocidade é menor que no meio 1. O ângulo com a normal também é menor. Por quê? Porque a normal ficaria aqui. Ela veio para perto da normal. O teste me pede para eu calcular o índice de refração do 2 em relação ao 1. Então veja, eu quero o índice de refração do 2 em relação ao 1. Então, eu vou relacionar ou V, ou lambda, ou seno do ângulo. Como ele me deu os lambdas, então eu vou relacionar os lambdas. Sempre aquela coisa, quem é que vai em cima, quem chega primeiro. Então vai ser lambda 1 sobre lambda 2. Tá? Então isso vai ser 4 dividido por 2. Resposta do teste. Resposta do teste, letra D de dado. Tá? Claro que se eles pedissem o índice de refração do 1 em relação ao 2, nós teríamos uma outra realidade. Tá? Seria invertido. Feito? Vamos para o 11, que é o mais difícil. Ele dá esse desenho num raio que vem pelo ar e entra aqui num bloco de material transparente. Essa linha aqui, onde eu estou passando a mão, é a linha que separa o bloco transparente do ar. Então, o ângulo que nos interessa não é esse ângulo aqui que eles deram, é este ângulo aqui. Aqui, nós vamos ter que traçar o normal. É essa linha aqui que importa. Só que essa linha normal aqui está muito ruim. Eu vou dar uma melhoradinha nela. De novo, ela não saiu perpendicular. Eu vou tentar, porque senão vai ficar ruim. Agora eu acho que deu. Tá? Então veja, esta é a normal. Por quê? Porque ela forma 90 graus com essa linha aqui, que separa um meio do outro. Então o ângulo que me interessa, é este ângulo aqui. E o ângulo é 60 graus. E se esse é 30, como ela é perpendicular, então esse ângulo é 60 graus. Então o ângulo no ar é 60 graus. Foi? Agora,
Vejam, isto aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo. Se esse ângulo aqui é 90, os ângulos de um triângulo somados sempre tem que dar 180. Então, se esse ângulo aqui é 30 e esse é 90, este aqui tem que ser 60 graus. Vocês concordam? Para quê? Para esses três somados dá 180. Por que eu estou interessado em descobrir esse ângulo? Porque no material transparente, o ângulo que me interessa é o ângulo do raio com a normal. Então, como a normal é perpendicular aqui, se esse é 60, esse é 30. Essa é a parte difícil desse teste. Achar o ângulo no ar e o ângulo aqui. Por quê? Porque se a gente chegou até aqui, eu acho que as coisas vão tranquilo. Por quê? Porque a gente se lembra disso. Que a relação entre as velocidades é o lambda, o centro, e ao contrário do ângulo. Então, se eu pegar isto aqui e isto aqui, pronto. O que eu vou ter? Eu vou ter o meio B é no material. Então, eu vou ter o índice do material sobre o índice no ar vai ser o seno no ar sobre o seno do material. Vê se concorda. Pode ser, gente. Esse, o contrário desse. Então, o índice no material é que ele me pediu para eu descobrir. Ele quer que eu descubra o índice do material. Ele me deu o índice no ar. Ele mandou usar comum, está escrito. O seno no ar. Qual é o ângulo que eu vou usar aqui no ar? Vou usar o de 60 graus. E ele me deu o seno de 60 graus. É raiz de 3 sobre 2. Sobre o seno no material. O ângulo no material que me interessa é esse aqui, ângulo do raio com a normal. Então vai ser o seno de 30, que é 1/2. Aí fração e raiz ainda, só que falta. Só uma questão de fazer continho. Tá? Então, isso aqui vai dar o índice do material, vai dar, dividir por uma fração, se multiplica invertido. Raiz de 3 sobre 2 vezes esse aqui invertido. 2 sobre 4. Raiz de 3. Resposta do teste letra C. Na verdade, é só não se assustar com essas raízes. Mas o raciocínio, a dificuldade, é identificar qual é o ângulo que nos interessa. E esse aqui é o segredo, é que a gente quer o ângulo sempre com a normal, tanto no ar como no meio transparente. É difícil? É. É impossível? Não. Mas também vai ter alguns testes mais difíceis. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ver um pouquinho de matéria nova.
Então fica aí na página 84, espero que tu tenha entendido. Eu gostaria que tu revisasse esses testes depois, fixá-los bem antes de ir para os exercícios. E eu queria então te propor uma situação meio de fechamento disso aí. Eu tenho um raio vermelho que vem pelo meio aqui de cima, vamos chamar de meio A, e ele vai para o meio B. Então nós já sabemos, isso aí nós não vamos mais errar, que sempre que tem refração, mudou de meio, tem também reflexão. Então o raio azul é um raio refratado, o raio verde é o refletido. Claro que o verde e o azul têm menos energia que o vermelho, a energia do vermelho, uma parte foi refletida, uma parte foi refratada. Lembram aquele negócio que se eu olho para alguém que está atrás do vidro, eu vou ver essa pessoa com menos nitidez do que se não tivesse vidro. Por quê? Porque os raios que vêm dessa pessoa para o meu olho, uma parte passa pelo vidro, refração, e chega no meu olho, mas uma parte é refletida. Por isso que a pessoa se enxerga no vidro. Tá? Essa matéria que nós já sabemos. O que eu quero propor é o seguinte. Esse raio, quando ele passou para o meio B, ele ficou com mais ou menos ângulo com a normal? Mais, né? Porque o ângulo aqui era esse. Vou pegar o ângulo aqui, era esse vermelhinho aqui. E o ângulo agora é este aqui. Sempre ângulo medido com a normal. Então, isso quer dizer que se ele tem mais ângulo, matéria que nós já sabemos, aqui tem lambda maior ou menor? Maior. Aqui tem mais ou menos velocidade? Mais. Ângulo, lambda e velocidade sempre juntos. E aqui tem mais ou menos índice? Menos o índice, sempre o contrário da velocidade. Tá? Então ele passou do meio mais denso para o meio menos denso. Por isso aumentou a velocidade, aumentou. O que eu quero te propor é o seguinte. Eu vou pegar esse raio, e, em vez de deixar ele nessa posição, eu vou tirar esse raio dessa posição. Olha, não está mais aqui. Estou deixando assim só para eu enxergar. E vou botar esse raio aqui. Esse entende que eu fiz. Em vez de ter o raio aqui, eu puxei ele mais para baixo. Tá? Então vê que esse raio aqui não existe mais, né? Esse raio aqui não existe mais. Então agora o meu ângulo no meio A é tudo isso aqui. Mas eu sei que no meio B ele tem que ter ângulo maior. Então esse raio, claro que ele vai ser refletido aqui assim, né? Mas o que eu estou interessado é nesse raio aqui. O ângulo dele tem que ser maior, então observe, ele vai ficar aqui assim, para ter esse baita ângulo aqui, maior que esse. Se eu baixo esse raio, ó, aquele ali sobe. Pode ser, porque o ângulo aqui tem que ser maior que o ângulo maior. Ângulo maior. Então, se eu pegar e baixar mais ainda, esse raio, em vez de estar aqui, estou tirando esse raio daqui, esse raio que vem aqui, eu vou baixar ele mais ainda. Assim como eu baixei esse, e esse aqui subiu, eu vou baixar mais ainda. Esse entende que eu fiz. Em vez de incidir assim. Então agora eu tenho esse baita ângulo. O que vai acontecer? Eu vou ter esse raio refletido aqui. Aqui está coisa. Mas olha o que vai acontecer com esse. Esse raio aqui, ele tem que ter mais ângulo que lá. Então, se aquele ângulo aumentou, esse aqui vai subir mais ainda. Ele vai mudar
assim. Nesse caso, não passou nada para cá. E nós temos o que se chama de reflexão total. Observe que a partir daqui, quanto mais eu fizer isso aqui, só vai voltar. Não vai ter nada que passe. Porque para ter ângulo maior, encosta lá. Isso é o que a gente chama de reflexão total. E este ângulo aqui é o ângulo limite, que a partir dele só tem reflexão. Só tem reflexão. Claro que para isto, o ângulo no meio B tem que ser maior que o ângulo no meio A. Para quê? Para eu aumentar tanto o ângulo no meio A que no meio B. Acabou. Mas para eu ter mais ângulo aqui, é porque eu tenho mais velocidade. É porque esse aqui é mais denso ou menos denso? Se tem mais velocidade, é menos denso. Então, observe que a reflexão total acontece no meio mais denso, no meio de maior índice. Sempre, se acontecer reflexão total, sempre vai ser no meio mais denso, onde tem menos velocidade. Para ir indo para um de mais velocidade, que aumenta, até que nada mais passa para cá. Tudo é refletido. Isso está no teu livro, na página número 85. Eu quero que tu olhe comigo, bem devagar. Tá? Eu gosto muito dessa página. Aí já está ele se exibindo do livro. Verdade mesmo. O Yuri sempre fala isso, que eu vivo me exibindo. Mas eu gosto desse livro. Olha lá, veio do meio mais denso para o meio menos denso. Aumentei o ângulo em cima, aumentou o ângulo embaixo. Até que o ângulo de cima ficou tão grande que o ângulo de baixo chegou nos 90, daí em diante, nada mais passa. Claro que, para te ajudar a não esquecer, está levemente destacado que a reflexão total só pode acontecer se ela estiver no meio mais denso. É no meio mais denso que acontece a reflexão total. E tem um exemplo muito legal disso aí, que são as chamadas fibras ópticas. Essas que se usa tanto em comunicação. Uma fibra óptica, ela consegue transmitir um monte de informações, uma coisinha bem fininha. Lá dentro vai tendo múltiplas reflexões totais. Então, a fibra óptica, grosseiramente desenhada, seria uma coisa mais ou menos assim. Aqui o invólucro, tá? Essa aqui é a parte de fora, e aqui é a parte de dentro. E aí tu tem uma onda. Essa aqui. E assim ela vai, né? E aí vai indo. Então ela não se perde, ela não se para, ela fica concentrada. Por que isso acontece? Porque aqui tem sempre reflexão total. Claro que isso é tudo calculado, bonitinho. O que tu imediatamente pode concluir? Que essa parte de dentro aqui, ó, que é onde acontece a reflexão total, é mais densa que a parte de fora da fibra óptica. Tá? Eu botei 3 exemplos aí no teu livro. Um exemplo está na página 85 e tem mais 2 lá na página 86. Faz eles agora, por favor. O número 1, agora tu já está precavido, tu sabe que sempre que tiver refração vai ter reflexão, mas pode não ter reflexão. Quando? Exatamente nesse desenho, em que houve reflexão total. Letra A do número 1. O número 2 é aquilo que eu tinha falado, né? Do funcionamento da fibra óptica. A parte de dentro é mais denso. Ser mais denso é ter índice maior. Então, o índice de X é maior
que o índice de Y. Por isso, letra D de dado. E no teste 3, para uma pessoa se ver inteira, o espelho não precisa ser o tamanho dela, tem que ser no mínimo metade do tamanho dela. Por isso a frase 1 está errada. A 2 está certa, porque a reflexão total, se acontecer, tem que ser no meio mais denso. E o número 3, espelho convexo, realmente sempre dá uma imagem virtual, se é virtual é direita, e sempre menor. 2 e 3 certas, letra D de dado. Vamos fazer um intervalo e depois vamos para a última parte da aula, vamos falar um pouco de calor, vamos voltar a falar em mudanças de estado. Vamos então para a nossa última parte da aula. Eu quero que vocês vão lá para a página número 3 do livro, lá no comecinho, onde a gente tinha começado a falar em mudança de estado, lembram? Nós vimos que durante a mudança de estado, tu tem que te lembrar sempre daquelas duas coisas que tem ali no meio. Isso é ponto de partida, durante a mudança de estado. Ou tem que ganhar ou tem que dar energia, e durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Então, isso é infalível. Agora, hoje, nós vamos estudar um caso especial que acontece com os líquidos que não caem nisso aí, que é a questão da evaporação. Quer dizer, tu sabe que a água ferve, vira gás a 100 graus Celsius. No entanto, chove, fica uma poça d'água na rua, e uns dias depois não tem mais a poça. Ferveu. Imagina se tu botar o pé ali naquela água, tu vai te queimar. Não. Se tu deixar um pouquinho de água num copo, daqui uns 3, 4 dias não tem mais água ali. Não tem borbulha nem. Como é esse processo de evaporação? Olhem que coisa interessante. Eu quero que tu imagine aqui uma poça d'água. Esse verde aqui é água. E as moleculinhas, eu gosto muito dessa parte, as moleculinhas dessa água estão paradas ou em movimento? Movimento, né? Não existe moléculas paradas. Elas estão sempre em movimento. Mas o que significa estar em movimento? Quem está em movimento tem energia cinética. E aí, quando uma molécula bate na outra, ela dá energia para essa outra. Só que quando ela dá energia para essa outra, a outra recebe energia. Então muda a energia da que deu, muda a energia da que recebeu. Então tu tem essas moléculas num troca-troca constante de energia. Pode acontecer, de repente, que essa molécula vermelha aqui, nesse troca-troca aí, fique com mais energia do que a média. Ela ganhou e a energia dela aumentou. Mas o que vai acontecer? Quando ela está cercada de energia, de moléculas, quando ela se mover para cá, digamos, ela vai bater em outra molécula, vai dar energia para essa outra e a energia dela vai diminuir. E aí a outra vai e segue o troca-troca. Daqui a pouco, nessa função, essa molécula aqui é que fica com mais energia que as outras. Mas aí ela se move para cá e bate na molécula do lado e segue o troca-troca. Só que nessa função, as moléculas são quarquilhões, pode acontecer de essa molécula aqui ficar com mais energia que as outras. E ela pode se mover, ela se move para cá e bate nas outras e troca e segue o troca-troca. Mas e se der duas coincidências? Se essa molécula aqui ficar com mais energia que as outras, nesse troca-troca de repente, e em vez de se mover para baixo,
que vai acontecer? Essa molécula escapa. Essa molécula passa do estado líquido para o estado gasoso. E aí, então, tu começa a diminuir a quantidade de líquido. E isso é o que a gente chama de processo de evaporação. Isso é o que acontece com o vidro de perfume. Tu deixa lá o vidro de perfume aberto, ele vai evaporando. O que quer dizer evaporar? Vão passando moléculas do estado líquido para o estado gasoso espontaneamente nesse troca-troca. Claro que as moléculas que saem são as moléculas de maior energia do que a média. E na medida que elas saem, baixa a média das moléculas que ficaram. Por isso que a temperatura diminui um pouquinho, à medida que evapora. Mas o que é importante, o que é evaporação? Essa saída espontânea. Claro que se quem sai são as moléculas da superfície, quanto maior for a superfície líquida, mais chance de alguma molécula conseguir sair. Claro, quanto mais quente tiver o líquido, mais chance de uma molécula ter energia suficiente para escapar. E eu te pergunto, quando tu aperta aqui em cima, quando tu faz pressão, tu facilita ou tu atrapalha essa saída? Atrapalha. Então, quanto mais pressão tu fizer aqui, mais difícil é de evaporar. Quanto menos pressão, mais fácil é de evaporar. Por isso que eu botei lá embaixo os fatores que influem na evaporação, lá no fim da página 3. Eu botei a temperatura, claro, não é? Quanto mais quente, mais chance de evaporar. A superfície livre, que é o grande fator, mais moléculas na superfície. E a pressão externa. Na página seguinte, até botei dois desenhos que eu acho interessante. O primeiro desenho é um líquido que está colocado num tubo de ensaio e depois está colocado num prato grandão. Tá? O que vai acontecer? Se a água estiver espalhada, ela vai evaporar mais rapidamente. Eu falei em perfume antes, eu queria conversar com vocês sobre essa questão do perfume. Imagina que isso aqui é um vidro de perfume. Tá? Vidro aqui mal desenhado. Isso é um vidro de perfume. Aqui dentro tem um perfume. O que tu tem? Tu tem um processo de evaporação e se estiver aberto, as moléculas vão saindo. Por sinal, uma coisa bem legal, as moléculas aqui vão saindo. Se tiver vento, esse vento leva as moléculas embora, as que já evaporaram, e facilita que as outras evaporem. Por isso, olha que bacana, quando tu sai do mar, tu está molhado. Profunda essa frase, né? Se tu está molhado, a água que está no teu corpo, na tua pele, ela vai evaporar. Ela vai tirando o calor da tua pele para poder evaporar mais rápido. Num dia com vento, tu sente mais frio. Por quê? Porque o vento leva as moléculas que já evaporam, facilita a evaporação, tira calor mais rápido do teu corpo, faz tu sentir mais frio. Mas eu estava falando do perfume. As moléculas do perfume que vão evaporando, elas vão ficando por aqui e vão saindo. Agora, se tu pegar e colocar uma tampa, isso aqui é uma tampa, não sei desenhar tampa, mas enfim, é um pedaço que fechou ali, não me incomoda. Tá? O que vai acontecer? Essas moléculas que vão saindo, elas não vão poder ir embora, elas vão ficar por aqui. E aí o que vai acontecer é que elas ficando presas, elas vão fazendo mais pressão, até que chega um momento
em que para a evaporação. Por quê? Porque a pressão é muito grande, feita por essas moléculas que não escaparam. Por isso que quando tu tira a tampa do vidro de perfume, no primeiro momento, tu sente um cheiro mais forte. Por quê? Porque essas moléculas que estão aqui pressionadas, que escapam. Tá? Eu até desenhei isso ali também. Tá? Queria que tu gastasse 2, 3 minutinhos agora, fazendo esses 4 exemplos que tem aí, que eles são mais de tamanho do que de dificuldade. Vai lá. Então, o número 1 a gente gasta mais tempo lendo do que fazendo, é claro que da letra A, né? O número 2, ele quer saber o que contribui para reduzir, para diminuir a quantidade de água evaporada. Para diminuir, para evaporar menos, tem que aumentar a pressão. Letra A de novo. Tá. Eu gosto muito do teste número 3, esse teste lá do Rio Grande do Norte, não só porque ele fala umas coisas que a gente nunca ouviu falar, tipo quartinha, que é um tipo de filtro usado no Nordeste, mas principalmente pela ideia de que se há evaporação, quem é que sai? Saem as moléculas de maior energia. Se saem as moléculas de maior energia, diminui a média das que ficaram. É como se de um grupo de pessoas saírem as pessoas mais velhas, diminui a média de idade no grupo agora, porque saiu a que tem mais. Por isso que o número 3 deu letra C. E o número 4 do Enem é aquela ideia de facilitar a evaporação. Por quê? Porque havendo a evaporação, as moléculas que sobram vão ter menos energia, vai esfriar. Então, se tu sopra em cima, tu diminui a pressão sobre o café, evapora mais, esfria. Letra C de novo. Tá? Deu para entender isso aí? Acho bem legal essa parte. Com isso, nós podemos mexer no nosso monstrinho. Tá? A parte menos fácil disso aí, vamos chamar. Vamos lembrar. Cezinho, calor específico. Vamos lá. Calor específico, em primeiro lugar, é ou não é energia? O nome de calor é energia. É energia. É uma energia geral ou específica? Uma energia específica. Calor específico é energia para todo o corpo ou para cada grão? Para cada grão, para cada pedacinho. Matéria velha. Para cada pedacinho, para cada grão. Variar 1 grau ou vários graus? 1 grau. Então, a energia para cada grama variar 1 grau. Se for para variar para mais, tem que ganhar. Se for para variar para menos, tem que perder. Quanto maior o calor específico, mais energia precisa para variar 1 grau. É mais difícil. Quem é difícil de esquentar é porque tem calor específico grande. Claro que se é difícil de esquentar, é difícil de esfriar. Quem ganha muita energia para esquentar, perde muita energia para esfriar. Matéria velha, sabido, já fizemos testes, coisas. Agora, vamos juntar isso aí com a nossa energia, com a nossa matéria de agora. Na mudança de estado, obrigatoriamente tem que ganhar ou tem que perder energia, certo ou errado? Certíssimo. Então me diga, se eu quero calcular a energia de uma mudança de estado, eu posso usar, claro, não sozinho, mas o calor específico pode participar desse cálculo. Eu quero calcular a energia que ganhou, que perdeu numa mudança de estado. Eu quero saber se ele, junto com as formas, se eu posso usar o calor específico, que é a energia. Ele pode participar desse cálculo? Não pode. Não pode. Por que o
o calor específico nunca pode participar de um cálculo de mudança de estado. Porque o calor específico é energia para cada grama variar 1 grau. E na mudança de estado, a temperatura varia? Não. Então, o calor específico, que é energia para variar 1 grau, não pode. Por isso que nós fomos obrigados a inventar, eu sei que vocês já ouviram essa expressão, o calor latente. O que é o calor latente? O nome está dizendo calor. Calor é energia. É energia para cada grama, para cada pedacinho. Só que o calor latente é energia para cada pedacinho mudar de estado. Então lembram que a gente conversou que não basta chegar na temperatura de mudança de estado. Ainda tem que ganhar energia para fazer a mudança. E aí é que entra o calor latente. O calor específico é energia para ir variando. Agora o calor latente é energia para cada grama mudar de estado. Esta é a grande diferença entre o calor específico e o calor latente. O calor específico é energia para variar um grau. O calor latente é energia para mudar de estado. Então, claro que tu só vai usar o calor latente quando chegar na temperatura de mudança de estado. Eu tenho água a 60 graus Celsius. Eu dou calor para ela. Ela vai esquentar para 61, 62, 63. Se eu quiser calcular esse calor que eu dei para ela, eu vou usar o específico ou o latente? Claro, eu vou usar o específico, porque está variando a temperatura. Eu só vou começar a usar o latente quando a água chegar em 100. Se eu tenho gelo a menos 40, eu sei que o gelo derrete a 0. Eu dou calor para esse gelo a menos 40, ele vai para menos 39, menos 38, menos 35. Como é que eu vou calcular esse calor? Que é igual a mc delta T. Vou usar o calor específico. Por quê? Porque o gelo está variando a temperatura. Agora, quando o gelo, que estava a menos 40, chegar em 0, em que estado ele está? Sólido. Ele ainda está sólido. Agora que ele chegou no 0, eu tenho que dar energia para ele mudar de estado. Agora eu vou usar o calor latente. Só depois de chegar na temperatura de mudança. Esse é o grande segredo de calor latente. Só depois de chegar na temperatura de mudança. Isso eu anotei na página número 5, ali logo depois da metade da página, onde eu escrevi que o calor latente é energia, isto é, a quantidade de calor, para cada unidade de massa mudar de estado. E olha o que eu escrevi embaixo, e eu já passei o marca-texto por ti. Marlamina, o calor latente só é considerado após atingir a temperatura de mudança, que é o chamado ponto de mudança. E aí vem uma tabela que, óbvio, que nenhum de vocês vai ser retardado, vai querer decorar a tabela. Mas eu acho que ela serve para tu enxergar alguma coisa. Então, o ponto que a água vira gelo, o gelo vira água, é 0 graus. E depois de chegar nessa temperatura, ainda precisa 80 calorias para cada grama mudar de estado. Então, se eu tenho gelo a 0 graus, está sólido. Cada grama de gelo tem que ganhar 80 calorias para se transformar em água a 0 graus. Ou a água, quando chegar a 0,
tem que perder 80 cada grama para virar gelo. Ferro, na mesma, o ferro muda de estado de sólido para líquido a 1535. Então, se eu tenho ferro a 1000 graus, está sólido. Ferro a 1500 graus, está sólido. Ferro chegou em 1535, está sólido. Agora, depois de chegar, cada grama de ferro tem que ganhar 7,9 calorias. Olha o álcool, ainda na mesma tabela. O álcool passa de líquido para sólido a menos 110. Por isso que pode guardar a vodka no congelador, porque vodka é quase só álcool. O congelador das nossas geladeiras é menos 30, menos 35. O álcool só vai congelar, só vai solidificar a menos 110. E ainda tem que ganhar, ou perder, depende se está indo sólido para líquido, líquido para sólido, 25 calorias para cada grama. Na tabela do lado, tu tem a mesma coisa, só que de líquido para vapor. Tá? Aí tem uma pergunta ali embaixo, que eu gostaria que tu tentasse responder. Bota só o sim ou não, e nós vamos escrever o porquê juntos. Só bota sim ou não. Tu marcou não, né? Onde é que já se viu o ferro derreter a 20 graus? Imagina se o ferro se tu fornece energia para o ferro e ele derrete. Se ele está a 20 graus, pega sol nos prédios aí, a 20 graus vai derreter tudo. É que tem que dar 7,9 calorias para cada grama? Tem que. Depois que chegar na temperatura de mudança de estado. Então, primeiro, olha a tabela, tu teria que esquentar o ferro até 1535. Depois é que tu vai ter que, depois disso, é que tu teria que fazer a entrega de 7,9 calorias para derreter cada uma delas, cada grama. Então, vamos escrever o porquê? É não, né? Por quê? Porque ainda não atingiu a temperatura de mudança de estado. Porque ainda não atingiu a temperatura de mudança de estado. Tá? Pode botar entre parênteses 1535. Então veja, nós tínhamos a energia para cada grama variar um grau. O que a gente fez? Nós pegamos essa energia para cada grama variar um grau, vezes o número de gramas, vezes o número de graus, isso nos deu a energia que o corpo todo recebia. Alguns alunos até se confundem, ele recebe energia, ele varia a temperatura, mas ele recebe energia. O que é? L é a energia para cada grama mudar de estado, depois de chegar na temperatura de mudança. Então, se eu tiver 2 gramas mudando de estado, a energia que ele vai receber vai ser 2 vezes 0. Se eu tiver 6 gramas mudando de estado, a energia que ele vai receber vai ser 6 vezes 0. Então, na verdade, se L é a energia para cada grama, a energia toda da mudança de estado vai ser N vezes 0. Qual é a fórmula certa? O que macete ou o que mole? As duas são certas. Isso está na página seguinte. Pode virar ali e tu vai ter lá em cima, né?
Como é que eu cheguei nesse aqui? Então, qual é a ideia? Quando é que eu vou usar essa aqui? Quando tiver variação de temperatura. Quando eu estiver usando o calor específico. Quando é que eu vou usar essa aqui? Quando não tiver variação de temperatura. Por isso que eu vou estar usando o calor latente, que é energia para mudar de estado. Tá, gente? Então é só se localizar. Claro que às vezes tu vai ter que usar as duas. Por exemplo, se tu quiseres transformar, digamos que tu quer transformar água a 20 graus Celsius em gelo a menos 50 graus Celsius. Claro que um aluno que não sabe física como tu, ele chega aqui e diz, de 20 para menos 50 teve variação de temperatura, está com NC delta T direto. Esse tem um problema. O calor específico da água é 1, o calor específico do gelo é 0,5. Lembra que depende do estado físico? Qual é que tu vai usar? Põe qualquer um aí. Não. Na verdade, tu vai ter que fazer isso aqui por etapas. Na verdade, tu vai ter que fazer, vou apagar isso aqui, na verdade, tu vai ter que fazer isso aqui em 3 etapas. Tu vai ter que pegar esta água aqui a 20 graus, tu vai ter que transformar primeiro a água a 20 graus em água a 0 graus. Depois, tu vai transformar essa água a 0 graus em gelo a 0 graus. E só depois de transformar em gelo é que tu vai transformar o gelo a 0 graus em gelo a menos 50. Me mostra que adianta ficar aqui te dando aula. Me mostra que adianta gravar essas aulas e tu assistir, e tu aí cansado, mas conseguindo fazer. Aqui, água 20 e água 0. O que eu vou usar? Que macete ou que mole? Claro, eu vou usar que macete. Tá? Com o calor específico da água, que é 1. Claro que como a variação é negativa, o calor vai dar negativo, porque ele está perdendo o calor para esfriar essa água. Ou a água para virar gelo tem que perder calor. E aqui é que eu vou usar o que mole. E aqui eu vou usar de novo o que macete. Claro que agora com o calor específico do gelo, que é 0,5. E aí eu vou ter que somar tudo isso. E aí eu tenho toda a energia que foi perdida para transformar a água a 20 em gelo a menos 50. Tem que fazer por etapas. Esse é o grande segredo. Deu para entender, gente?
Acho que fizemos bastante coisa. Tu vai usar isso aí agora no tema, tá? Mas eu acho que fizemos bastante coisa. Valeu, 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 valeu. Tchau.